Olá, meus amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Estamos reunidos para estudar mais uma das nossas lições bíblicas. Hoje falaremos da lição número 2, a segunda lição desse quarto trimestre, onde vamos estudar sobre a criação dos céus e a terra. Estamos estudando nesse trimestre o livro de Gênesis, o começo de todas as coisas. E o importante dizer a respeito do tema de hoje, que esse fato não é fictício, é verdade? Tudo relatado no Gênesis são fatos históricos e verídicos, não como a ciência tenta a todo momento jogar por terra a palavra do Senhor e a teoria do criacionismo. Então vamos ver durante esta videoaula o que Deus tem preparado para nós nesse dia. O nosso texto áureo no dia de hoje está em Hebreus 11, versículo 3, que fala assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós temos falado sempre dos irmãos terem consigo algumas versões, traduções diferentes da Bíblia Sagrada. E tem uma outra tradução que fala assim: pela fé entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus. Nessa tradução aqui da nossa revista está que os mundos, mas em uma outra tradução que é Almeida revisada e corrigida, está lá que o universo foi feito pela palavra de Deus. E ainda abrangindo um pouquinho mais acerca aqui do livro de Hebreus que nos traz aqui, sabemos que Hebreus 11 é onde está escrita a galeria da fé. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma partícula que se encontra no versículo 6, aonde fala assim, olha, que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha para você ver. Então, se você tem fé em Deus, tem fé que Ele existe, a partir daí, a Bíblia toda tem significado e faz sentido na sua vida. Porque é necessário, sem fé é impossível agradar a Deus, Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, seguindo a progressão da própria palavra, pela fé, agradamos a Deus e reconhecemos a sua existência. De modo que a partir desse pressuposto, toda a Bíblia se encaixa no contexto histórico e espiritual. E a terceira parte do versículo fala assim, olha, e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? De modo que aquele que se aproxima de Deus tem que fazer pela fé, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, à medida que temos fé em Deus, que acreditamos na sua existência, que acreditamos na tua palavra, de modo que começamos a fazer a tua obra, Ele vai nos galardoar, não é verdade? Então, nós falamos aqui em lições passadas que nós não fazemos a obra de Deus para simplesmente ser salvos, mas porque somos salvos, nós fazemos a obra do Senhor. Glórias a Deus. A verdade prática. A primeira grande verdade da Bíblia é que Deus criou os céus, a terra e o ser humano. Como falamos na aula passada, se os irmãos forem ver lá a videoaula número 1 desse quarto trimestre, todas as grandes perguntas da humanidade a respeito da criação, de onde viemos, quem criou o céu, quem criou o sol, quem criou as estrelas, está toda descrita no livro de Gênesis. Não é verdade? Então, os primeiros capítulos do livro de Gênesis vêm mesmo para sanar essas dúvidas da humanidade. E há aquelas dúvidas que não nos compete ficar questionando. Deuteronômio 29, que as coisas encobertas são para Deus e as coisas reveladas são para o homem e a sua semente ou os seus filhos para sempre. Já falamos isso também na videoaula passada. Nós temos sempre aconselhado os irmãos a acompanhar aqui, segundo o raciocínio do comentarista, a leitura diária que ele sugere para cada dia da semana tem aqui
Segunda-feira, Deus é o grande Criador de todas as coisas. Terça-feira, pela fé, cremos que Deus é o grande Criador dos céus. Quarta-feira, pela fé, cremos que Deus criou a terra. Na quinta, pela fé, cremos que Deus criou o reino vegetal. Vamos falar um pouco disso mais à frente. Pela fé, cremos que Deus criou o sistema solar. E pela fé, cremos que Deus criou os animais, né? Então, glórias a Deus por isso. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Salmo 104, do versículo 1 ao versículo 14. E o versículo 1 diz assim, olha, eu vou ler somente esse versículo 1 que fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Né? Se nós formos ver o salmo anterior a esse, que é o salmo de número 103, ele começa da mesma forma: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não é verdade? Mas quando chegamos no versículo 7 do Salmo 103, ele fala assim, olha, e fez conhecer os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Olha para você ver aqui o contraste que ele faz entre o que Moisés pôde conhecer de Deus e o povo de Israel. Enquanto Moisés era uma pessoa que andava com Deus, era uma pessoa que Deus falava diariamente com ele, porque Moisés nutria uma comunhão com Deus. Olha para você ver a diferença. Mas o povo de Israel só queria ver os feitos, só queria ver aquilo que Deus podia fazer por eles. Quando olhamos para a igreja do Senhor dos dias atuais, o povo de Israel já prefigurava a situação que a igreja do Senhor está passando nos dias de hoje. Encontramos dentro das nossas igrejas muitas pessoas que já não estão preocupadas em manter a comunhão com o Senhor, mas estão preocupados: quando é que o Senhor vai me abençoar? Quando é que o Senhor vai me dar isso? Não estão preocupados em ter o dono da bênção, e sim em ter a bênção. Eu também já comentei sobre isso em aulas passadas, que quando você tem a bênção, a provisão, um dia a provisão acaba. Se eu te der um copo de água, você vai beber aquele copo, e quando você voltar a ter sede, você vai ter que ter outro copo de água. A provisão acaba. Mas quando eu tiver comigo o dono da provisão, toda vez que eu tiver sede, ele vai saciar a minha sede. Mas o povo de hoje não quer saber disso. O povo de hoje não quer comunhão com Deus. O povo de hoje quer bênção. O povo de hoje quer profecias. O povo de hoje quer ouvir mentiras. Isaías capítulo 30, versículo 10. Conta-nos coisas agradáveis para nos agraciar o ego. Não nos conte a verdade, conte mentiras. Então o povo prefere ouvir uma falsa mentira do que uma dura verdade. É um povo que quer morar no céu. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Deus tenha misericórdia da sua igreja aqui na terra. Olha o que diz ainda o Salmo 14, versículo 2. Todas essas citações depois vamos deixar lá nos comentários, lá nos subsídios no final da aula. Vamos correr aqui. Diz assim, olha, que o Senhor olhou desde os céus para os filhos do homem, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olha para você ver que aqui o escritor, aqui, o salmista, ele faz uma comparação, uma analogia, de ter entendimento e buscar a Deus. Ou seja, o homem sábio é aquele que busca a Deus. O homem sábio é aquele que procura andar em comunhão com Deus. Que Deus olhou do céu, à procura de alguém que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Olha para você ver. E você tem buscado ao Senhor? É necessário, irmãos, buscar ao Senhor enquanto Ele está perto, invocar ao Senhor enquanto se pode achar. Palavra do Senhor para nossa vida. Se a sua resposta a essa pergunta foi sim, não, irmão, eu tenho buscado ao Senhor, então você está no caminho da sabedoria. Vamos correr mais um pouquinho, senão não vamos conseguir acabar essa lição de hoje. Hoje temos muitos tópicos para passar. Então, só lembrando aqui que Deus pode levantar, irmãos, quem Ele quiser, profeta, pastor, diácono e tudo mais, mas adorador não. Adorador Deus procura. Você adora o Senhor quando Ele te responde?
Você adora o Senhor quando Ele está no silêncio? Você adora o Senhor quando Ele te abençoou? Você adora o Senhor quando Ele ainda não te abençoou? Né? É essa pessoa que Deus procura. Aquele que adora o Senhor no momento de tribulação e nos momentos de alegria. Que adora o Senhor na doença e que adora o Senhor na saúde. Em todo o tempo Ele está adorando ao Senhor. Então é esse tipo de filho, é esse tipo de crente, é esse tipo de pessoa que o Senhor está procurando. Os verdadeiros adoradores, foi o que Jesus falou para a mulher samaritana lá à beira do poço, né? Que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores e que Ele possa encontrar em mim, que Ele possa encontrar em você, irmão, um verdadeiro adorador. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então passar rapidamente para os nossos tópicos e subtópicos. O primeiro, nós só vamos falar aqui, temos muita coisa para falar, essa lição é muito abrangente e se nós formos parar aqui, né, não damos conta de acabar, só temos que gravar 2 ou 3 videoaulas. A introdução diz que o livro de Gênesis não é uma alegoria, por isso é imprescindível que consideremos a narrativa da criação um fato histórico, algo que aconteceu exatamente como está escrito. Tendo em vista esse parâmetro, estudaremos agora a doutrina da criação. Comecemos por definir o criacionismo bíblico, né? Então, o primeiro subtópico, criacionismo bíblico. A definição: criacionismo bíblico é a doutrina segundo a qual Deus criou, a partir da sua palavra, tudo o que existe: os céus, a terra, o reino vegetal, os animais e, finalmente, os seres humanos, né? Se formos lá para o livro de João, lá fala que Deus criou tudo, né? E sem Ele nada do que foi feito seria feito, né? Lá no livro de João, no capítulo 1. Então, o subtópico número 2, os fundamentos. O criacionismo fundamenta-se na Bíblia Sagrada, na manifestação silenciosa da natureza e nas observações e estudos que dela fazemos. Temos aqui diversas citações, né? Podemos deixar para os irmãos aqui no livro de João, capítulo 3 ainda, versículo 19, né? Que diz assim, olha: e a condenação é esta, de que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? E no João, capítulo 1, versículo 11, fala assim: e ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Versículo 12: mas todos quanto receberam, deram direito de serem chamados filhos de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, toda a ciência humana dos dias de hoje tem tentado jogar por terra a teoria do criacionismo bíblico, né? Onde Deus vem e cria todas as coisas. E cada dia que passa, o inimigo das nossas almas, né, tem tentado cegar os descrentes, né? Falando da teoria do Big Bang, do evolucionismo, que o homem foi a evolução das espécies, e diversas outras teorias aí, né, que são mesmo heresias e falsas doutrinas. Tudo para confundir o povo do Senhor, né? Então, o nosso objetivo nesta lição de hoje, né, é mostrar que Deus criou tudo. E se Deus criou tudo, irmão, tudo é dele. Nós somos aqui nesse mundo, enquanto viemos aqui, meros mordomos de tudo que é de Deus, né? Agora, vamos fazer aqui uma pequena comparação. Se você morrer hoje, o que você vai levar para a eternidade? Nada, né? Agora, o salvo em Cristo Jesus, aquele que creu em toda a Bíblia, aquele que aceitou a Jesus como seu Salvador, aquele que creu que Deus criou todas as coisas, sabe o que vai levar? A vida eterna, a salvação, né? É o maior tesouro que podemos levar conosco para a eternidade, o direito de morar nas mansões celestiais, não é verdade? Lá em Mateus 6, versículo 19, versículo 20, fala assim, olha, para nós não ajuntarmos tesouro na terra, aonde a traça, a ferrugem corrói, consome, né, aonde o ladrão rouba. Não, mas no 20 fala assim, mas ajuntai tesouros no céu, aonde nem a traça e nem a ferrugem consome, e ladrão
não vai entrar. Olha, ladrão não vai entrar no céu. Não é verdade? Então, os irmãos, fixem bem este versículo. O subtópico 3, objetivos. São 3 objetivos do criacionismo. Mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas, demonstrar que, por criar tudo quanto existe, tudo lhe pertence, levar-nos a adorá-lo como nosso Criador e Senhor. Olha que bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos criados para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Irmãos, nós falamos aqui também na aula passada acerca de uma crise que a humanidade está vivendo nos dias atuais. A crise da existência. Pessoas que não sabem por que estão aqui, a vida está toda errada, não sabem o que vai fazer, o que deixou de fazer, né? Não sabem o que vai ser o dia de amanhã, não sabem o que vai ser daqui a pouco. É verdade? Por quê? Irmãos, assim, olha, dentro de nós, seres humanos, existe um vazio que é do tamanho exato de Deus. Nós fomos criados à essência de Deus para adorar a Deus. E quando nós não fazemos isso, a nossa vida não tem sentido, né? Então, o diabo tenta, né, cegando os homens desse século, os homens da presente era, o diabo tenta cada dia mais nos deixar descrentes acerca de Deus. Aí começa a colocar no coração do homem, né, o quê? Outras coisas nesse lugar onde vem a idolatria. O homem tenta preencher esse vazio dentro dele, talvez com o amor a outra pessoa, talvez com idolatria a santos, a imagens, esculturas, não é verdade? Mas ele nunca vai estar saciado, a sua alma nunca vai estar saciada, porque esse vazio, a única coisa que completa esse vazio dentro da nossa alma é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, é a Santa Trindade que nos completa. Aleluias. Glórias ao nosso Deus, né? Então, vamos para o subtópico de número 2, que fala acerca da criação do tempo, do espaço e da luz. Esses versículos 1 e 3 do primeiro capítulo de Gênesis, há um intervalo indefinido no qual Deus criou o tempo, o espaço, os céus e os anjos, e finalmente a terra ainda uniforme. Então, o primeiro subtópico diz assim, o tempo. Embora a Bíblia não diga, podemos afirmar que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Isto porque a obra divina, embora concebida na eternidade, somente poderia ser consumada no âmbito temporal. Só o Criador é eterno, né? A criação acha-se sujeita ao tempo, requerendo os intervalos e cuidados divinos. Glórias a Deus. Podemos dizer aqui, né, que Deus vive sempre em um estado presente. Para Deus não existe o passado, para Deus não existe o futuro, para o nosso Deus é o Deus já, é o Deus agora, né? Para Ele não existe o tempo. Todas as coisas são meros, né, fatos para Deus. Então, olha para você ver. Ele quando se apresenta a Moisés lá no deserto, quando Deus faz o chamado a Moisés para voltar ao Egito e resgatar o povo de Israel da escravidão, como é que Deus se apresenta a Moisés? Olha, você vai dizer a Faraó, o grande eu sou mandou eu vir ter contigo, né? O grande eu sou, né? Eu sou o que sou, né? Que mandou que você soltasse o povo de Israel. Então Deus é o presente. Deus está sempre presente. O tempo para Deus é sempre o agora. Não é verdade? Não existe outra explicação, né, para tão grande poderio do Senhor nosso Deus. Lá em Mateus 6,34, nós vemos lá acerca do tempo, acerca de como o homem é vinculado ao tempo. Lá fala assim que nós não devemos nos inquietar com o dia de amanhã. Não é verdade? Quando Jesus ele faz a oração ali do Pai Nosso, ensinando os discípulos a orar, ele fala assim, olha, o pão nosso de cada dia, né? O nosso amanhecer a cada dia, o fôlego de vida a cada dia. Então vamos nos preocupar com o presente, de como está a nossa vida no presente,
Porque eu não sei se amanhã, se eu vou amanhecer vivo amanhã, se é plano de Deus que amanhã eu amanheça vivo. Talvez eu comece a me preocupar com a coisa que vai daqui uma semana, daqui um mês. Eu não sei se eu vou estar vivo até lá, se lá Deus vai me chamar, ou Deus vai arrebatar a igreja. Então se preocupe com o dia de hoje, com o que você está vivendo agora. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Né? Talvez Deus esteja falando com alguém neste momento através dessa palavra. Pessoas que andam aí, né, perturbadas, ansiosas com o dia de amanhã. Não vos inquieteis, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Não é verdade? Olhe para os lírios do campo, que conformosos são e Deus tem cuidado delas. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. E se Deus cuida dos lírios do campo, que hoje crescem, amanhã murcham e são jogados à fornalha para ser queimados, né? Quanto mais Deus vai se preocupar com vocês, não é verdade? Glórias a Deus por isso. Vamos falar ainda aqui do espaço, né? O que é o espaço? Podemos definir espaço como tecido cósmico que Deus criou para colocar os corpos celestes. Portanto, o espaço também é uma criação divina. Irmãos, me foi mencionada uma curiosidade e vem mesmo a calhar para esse tema aqui, no subtópico 2, falando do espaço. Eu creio que os irmãos todos já ouviram falar acerca do satélite espacial Hubble, né? Está lançado no espaço. É o satélite mais potente até hoje lançado ao espaço. E ele pôde medir, até onde ele pôde medir a nossa galáxia, né? Levando em conta a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. O espaço que foi medido até agora por esse satélite espacial Hubble, a nossa galáxia, nós demoraríamos cerca de 10 bilhões de anos andando na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, para ir de um extremo a outro dessa galáxia. E foi o nosso Deus que fez tudo isso. Olha para você ver, né? Foi a grandiosidade do nosso Deus. Foi Deus que fez tudo isso. A Bíblia fala que Ele chama todas as estrelas pelo seu nome, né? Isaías 40, versículo 26. Né? Também está no Salmo o Salmo 24 também fala que Ele criou todas as estrelas e cada uma chama pelo seu nome. Ou se a gente olha para o céu, nós temos lá bilhões e bilhões de estrelas. Agora imagine que Deus colocou cada uma, né? E conhece cada uma pelo seu nome. Né? Grandioso é o nosso Deus. Seguindo mais em frente, os céus e os anjos. Os céus, a morada de Deus, também foram criadas num contexto espaço-temporal, por uma razão bastante simples. Embora não pertençam à nossa dimensão, são um lugar bem real. É para lá que as almas dos justos são encaminhadas. Após a criação dos céus, Deus chamou à existência os seus anjos através do sopro da sua boca. Salmo 33, versículo 6. Né? E assim, aliás, Salmo 33, verso 6. E assim o Senhor neles infundiu também a sua imagem e semelhança. Se os irmãos forem para o livro de Neemias, depois não dá tempo de ler tudo aqui, irmãos, os irmãos leem lá Neemias 9, versículo 6, né? 2 Coríntios 12, também versículo 2. No 2 Coríntios fala que é Paulo falando, né, de um homem que foi até ao terceiro céus. Não é verdade? Então os irmãos leiam lá, né? O que poderíamos dizer mais aqui acerca do céu? Que o céu é bem real, presente na vida daqueles que são nascidos em Cristo. Não é verdade? Eu posso dizer, irmãos, que nós temos um pedacinho do céu junto conosco. Você que é nascido de novo pela pessoa bendita, né, pela regeneração, pela justificação que é em Cristo Jesus, você vive em um estado de paz. Eu ainda ontem estava falando com uma senhora lá no meu trabalho, né? Ela pedindo que orasse por ela e outras coisas mais, por situações que ela está passando. Ela falou assim: eu vejo você parece uma pessoa que transmite paz, está sempre em paz, parece que não tem problema. Não, irmã, eu tenho problemas. Eu tenho problemas como todos. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Eu tenho problemas como qualquer outro ser humano, mas eu sei colocar os meus problemas nos pés de Jesus. Eu sei depositar os meus problemas nos pés de Jesus, né? Eu chego para ele: Senhor, está aqui o meu problema, me ajude a resolver o meu problema. Então,
com essa natureza divina dentro de nós, podemos dizer que nós temos um pedacinho dos céus dentro de nós, não é verdade? Enquanto que aqueles que não conhecem a Deus e nem querem conhecer a Deus, parece que trazem dentro de si um pedacinho do inferno. Nada para eles está bom, tudo para eles está ruim, é só murmurar, parece que nada vai dar certo, tudo é só errado, é só miséria, né? Pessoas parece que levam um pedacinho do inferno dentro de si. Que Deus possa ter misericórdia dessas pessoas. O subtópico número 4, para andarmos à frente. A terra ainda informe. Deus formou a terra antes dos 6 dias da criação. A princípio, informe e vazia seria modelada pelo Espírito de Deus, né, até que viesse a adquirir a forma atual. Também já falamos sobre isso em aulas passadas, né, acerca de, no momento da criação, né, que a terra era sem forma e vazia. E que os primeiros dias da criação, Deus se preocupou em trabalhar na forma, dar forma à terra, né? E nos últimos dias, Deus começou a trabalhar no segundo contexto, que era trabalhar no vazia, começou a encher a terra, né? E vemos aqui ainda, vamos falar um pouquinho mais à frente, né, das condições que Deus criou para as plantas, para os peixes e para os seres humanos viverem, né? Glórias a Deus por isso. O tópico de número 3 fala a ordenação da terra. O primeiro subtópico diz assim: o Espírito Santo na criação. O Espírito Santo pairou sobre as águas, Gênesis 1:2. Ele esteve presente e desempenhou um papel ativo na obra de criação. E que o que vemos pelo relato bíblico é que a cada dia Deus fez uma tarefa diferente, mas ordenada para que a vida fosse possível em todo o planeta. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, já estamos aqui outras vezes também, né? Então, a Bíblia trabalha de uma forma, crescente, uma forma lógica, não é verdade? As nossas lições têm seguido uma forma lógica, de modo que o que nós estudamos na aula passada vem sido sempre completado na aula a seguir, né? Então, lá no 1 Coríntios 14, 40, fala que tudo seja feito com ordem e decência. O nosso Deus é um Deus ordeiro. O Espírito Santo de Deus só opera onde há ordem e decência e opera em ordem e decência. Se houver confusão, se houver bagunça, pode saber, não é o Espírito Santo de Deus que está operando. E vemos aqui, né, o Espírito Santo de Deus presente na criação. Vemos lá no livro de João, no capítulo 1, Jesus também falando, né, que ele esteve presente na criação, que tudo foi feito por ele, para ele e sem ele. Nada do que está feito seria feito, né? Então Jesus também presente na criação. Então a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estavam os três em todos os momentos da criação. Tarefas ordenadas é o subtópico número 2, né? Em sua obra, a cada dia Deus agiu de forma bem específica, organizando o cenário em que seria colocada a vida em nosso planeta. Primeiro ele preparou o mundo para receber os seres vivos, depois os criou. Ele primeiro criou o ambiente em que viveríamos, para depois nos criar. Veja que primeiro Deus criou os céus e a terra, né? Tratou de dar forma à terra, encheu a terra de plantas, né? Olha, lá no versículo 11 do primeiro capítulo de Gênesis, fala assim: a terra produza plantas, árvores frutíferas. Para que Deus ia produzir frutas se não houvesse quem as comeria, né? Então, tudo Deus já preparando para o ser humano. Depois no versículo 20 ele fala assim: mar produza peixes e répteis e tal, né? Produzindo o alimento para o ser humano. Olha para você ver o cuidado de Deus para o ser humano. Só depois de ter tudo isso preparado é que Deus criou o ser humano, né? E pediu a Adão: olha, agora saia pelo mundo afora, dando nome às plantas, dando nome aos animais. Olha que maravilha, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Continuando, vamos para o subtópico número 4, agora falando sobre a criação da luz. Aleluia. O primeiro subtópico diz assim: e houve luz, né? A criação da luz no primeiro dia do universo é carregada de significado. Gênesis 1, versículo 3. Embora o Criador dela não precisasse,
a criação reclamava. Não é verdade? Salmo 139, 12. Sem luz a vida seria impossível, né? Então, o segundo subtópico, a luz inicial. A luz de Gênesis 1:3 não era proveniente do sol, pois este só viria a existir a partir do quarto dia. Os luminares, que são o sol, as estrelas e a lua, os astros celestes, só viriam a ser criados a partir do quarto dia. Então a luz que até então alumiava a terra era a luz do próprio Deus, né? Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, lá fala que e a luz do Cordeiro é que vai alumiar a nova Jerusalém, a Jerusalém celeste, né? Ou seja, Deus é luz. E como nós fomos feitos à essência de Deus, lá no livro de Mateus também fala que nós, né, somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Por que luz do mundo? Para iluminar o caminho daqueles que estão perdidos até o Senhor, levá-los até Deus, encaminhá-los até Deus, né? Missão da igreja na terra, pregar o evangelho a toda criatura, anunciar, né, as boas novas, o evangelho a toda criatura, para que também tenham o direito de serem chamados filhos de Deus, né? Então somos luz para guiar os que andam nas trevas, os que andam na escuridão, para ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Depois os irmãos leiam, se está lá em Mateus 5, versículo 14, né? Também no Romanos 12, versículo 2, fala assim: e não vos conformeis, né, com este mundo, mas sejamos transformados, aleluias, né? Glórias a Deus, temos nosso entendimento transformado. Vamos rapidamente passar para o subtópico número 5, o tempo já está escasso, né? A separação das águas. O primeiro subtópico diz assim: separando as águas. Deus não criou a terra para ser um caos, mas para servir-nos de habitação. Imagine nós ter que viver debaixo da água, né? Se Deus quisesse, teríamos preparado nosso corpo para isso, mas seria, né, uma situação um tanto esquisita para o ser humano, né? Então, por isso, no terceiro dia da criação, separou as águas, né, que se achavam embaixo e acima do firmamento. Glórias a Deus. Criando assim, né, vindo aparecer a porção seca para que pudéssemos andar sobre ela. A criação da atmosfera. Foi ainda no terceiro dia que Deus criou o firmamento e com este a atmosfera terrestre, para que a vida se tornasse possível, né? O Deus criou o firmamento, que é os céus que nós podemos ver, né? Esse céu azul e maravilhoso que nós podemos ver, né? Criando assim a atmosfera, tornando possível a vida na terra. Senão o espaço, né? Aquele vácuo que há no espaço nos sugaria, né? Ficaríamos sem oxigênio e não conseguiríamos ver. Mas Deus, em seu grandioso poder e amor, pensou em tudo para possibilitar a vida humana aqui na terra. O subtópico 2 fala assim: as possibilidades do reino vegetal. Deus ordenou que o reino vegetal produzisse ervas, plantas e árvores frutíferas, já falei aqui, né, para que pudesse se multiplicar segundo a sua espécie, né? Foi outra provisão de Deus para que quando viesse a ser criado o homem, né, o homem tivesse alimento. Glórias a Deus. Não é verdade? Então, os irmãos, vejam também a videoaula passada, a de número 1, né, para os irmãos verem o que comentamos já acerca da criação da terra, né, das plantas, no versículo 11, e do mar, no versículo 12. Né? Louvado seja o nome do Senhor. O subtópico de número 7 vem falando sobre a criação do sistema solar. Glórias a Deus. A criação do sistema solar, né? A criação do Sol, da Lua e das estrelas. No quarto dia, lembra que falamos da luz de Deus? Agora só no quarto dia que os luminares viriam a ser criados. Então no quarto dia criou Deus o Sol, a Lua e as estrelas. Desta forma, o tempo seria dividido não apenas em dia e noite, mas acontecia até ao terceiro dia, mas até em semanas, meses e estações e anos, né? Agora, através da criação do Sol, das estrelas e da Lua, Deus começou a dividir até as estações do ano, para que tivéssemos
um período de sol, um período de chuva, né? Um período para as plantas crescerem, que é a primavera, florescerem, darem frutos, né? Cada árvore frutífera na sua própria estação, né? Para que o homem nunca tivesse falta do que comer. Não é verdade? Em tudo isso vemos a graça, a provisão divina para a humanidade. O segundo subtópico fala assim: a perfeição do sistema solar. Deus criou o sistema solar para funcionar perfeitamente, conforme declarou o profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua, às estrelas, para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, né, assim como todas essas coisas que Deus já estabeleceu estão fixas para toda a eternidade, assim o povo de Israel, nós hoje, a igreja do Senhor hoje, somos também o Israel eleito, né? Somos sacerdócio santo escolhido pelo Senhor, né? Nós também sempre estaremos na presença do nosso Senhor. Isso está em Jeremias 31, versículo 35 e 36. Não há máquina tão perfeita como o sistema solar. Olha para você ver a perfeição das coisas, né? A Terra, os 9 planetas, os 9 não, já descobriram que há mais, né? Os planetas do sistema solar girando ali à volta do Sol, as estrelas no seu lugar certinho, a luz girando em volta da Terra. Irmão, tudo em sua perfeição. É grandiosa a obra do Senhor, né? Não há nem como nós descrevermos tudo isso, né? Glórias a Deus. O subtópico número 8, a criação do reino animal. Somente depois de o ambiente natural estar devidamente aparelhado, né, é que Deus criou no quinto e no sexto dia os animais aquáticos, alados e terrestres. A criação agiu de forma sábia em seus intentos. E como falamos anteriormente, tudo com ordem e decência. O quinto dia. No quinto dia, Deus criou os grandes animais marinhos e peixes. Em seguida, as aves. Ato contínuo ordenou-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas do mar. E as aves se multiplicaram na terra. Glórias a Deus. O sexto dia. No sexto dia, Deus criou os animais selvagens e domésticos. No que tange aos animais nos animais há uma espantosa variedade de espécies entre eles e, ao mesmo tempo, uma cadeia maravilhosa que os identifica. Observamos que, por exemplo, a família dos felinos, né? Quão grande a variedade de felinos: tigres, leopardos, onça, os gatos, imensas, são imensas, né? Vai desde o gatinho até o leão, rei dos animais, né? No sexto dia, criou Deus também o homem e assim deu início à humanidade. Glórias a Deus, né? Irmãos, eu vou comentar algo aqui acerca de... Nós já falamos na semana passada, na videoaula passada, acerca do reino animal. Como temos aqui uns minutinhos ainda, eu quero frisar. Nós falamos aqui na semana passada acerca da criação, lá no versículo 11 do livro de Gênesis, quando Deus cria a terra, e ele fala: crescei, multiplicai-vos, né? Aí ele falou: terra que produza plantas, árvores frutíferas. Aí, irmãos, olha, se nós tirarmos aquela planta da terra, o que vai acontecer com aquela planta? Com certeza vai murchar e vai morrer, né? Depois, no versículo 20, Deus chega e fala assim: olha, mar, produza peixes, répteis, segundo a sua espécie, crescei e multiplicai-vos. Se tirarmos algum desses animais da água, o que vai acontecer? Né? Os aquáticos vão se asfixiar e vão morrer. E nós, seres humanos, fomos criados a partir de Deus. Então, todos os elementos criados, as plantas criadas, né, na terra. Então, há uma ligação da planta com a terra, de modo que se ela for retirada da terra, ela morre. Há uma ligação dos peixes com a água. Se forem retirados da água, ele morre. A mesma coisa somos nós, seres humanos, criados à essência de Deus.
Deus criou-nos e soprou em nós a sua essência, o fôlego de vida. E toda vez que nós somos tirados, somos afastados de Deus, irmãos, estamos caminhando para uma asfixiação espiritual, né? Falando aqui acerca da crise existencial. Toda vez que nós nos afastamos de Deus, estamos caminhando rumo à morte, né? Nós vemos que no início da criação, os homens viviam 600, 800, 900 anos, porque os homens ainda tinham uma grande comunhão com Deus, né? Não era tão grande o número de pecados cometidos pelo homem naquela altura, mas à medida que o homem foi evoluindo, né, a mente do homem foi se abrindo para outras coisas, o pecado foi se abrangindo ao mundo, né, podemos ver que os dias dos homens na terra foram sendo encolhidos. Hoje é raro um ser humano viver mais que 100 anos, né? Há poucos dias eu trabalho em um hospital e eu tive o desprazer, né, de levar para a morgue do hospital uma senhora já com seus 92 anos de idade, né? Não sei eu se ela morreu em Cristo ou morreu sem Cristo, não é verdade? Mas que Deus possa ter misericórdia, né, dos seres humanos e que todos venham a conhecer ao Senhor Jesus enquanto ainda é tempo aceitável. O tempo do Senhor é hoje, o momento de aceitarmos ao Senhor é agora. Não é verdade? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? A Bíblia fala que os dias são maus, não é verdade? A cada momento se aproxima a volta do Senhor Jesus. Eu quero pedir aos irmãos, se essa videoaula tem sido bênção na sua vida, compartilhe para os seus amigos, compartilhe para aqueles que ainda não têm Cristo Jesus, para que venham, através das nossas videoaulas, conhecer um pouquinho mais de Jesus, deixando também aqui a nossa morada ali no Estoril, Rua Melo e Souza, 621, né? Próximo ao Cassino Estoril. Rua Melo e Souza, 621, Estoril. Igreja Assembleia de Deus da Bahia, Congregação de Estoril. E aqui nos Arroios, Rua José Ricardo, número 24, versículo A, antigo mini preço ali, próximo ao Mercado dos Arroios, né? É próximo ao Metro das Alamedas, próximo ao Metro dos Arroios, é fácil localização, né? Irmãos, louva a Deus pela vida dos irmãos que têm participado conosco nas nossas videoaulas. Deixe lá o seu comentário, a sua dúvida, qualquer pergunta que queiram fazer acerca da nossa videoaula, deixe lá que nós em tempo hábil vamos estar respondendo e tirando as dúvidas dos irmãos. Talvez a sua dúvida é a dúvida que algum outro irmão também tem e está com vergonha de colocar ali, né? Deixa lá o seu comentário, a sua dúvida, né? Não fique com dúvidas, irmãos. Vamos sanar as nossas dúvidas, porque através da sua dúvida, talvez o inimigo possa lançar uma seta para que você possa cair em descrença. Quero deixar aqui o meu agradecimento à nossa pastora Romilda Siqueira, né? Lembrando aos irmãos que todas as terças-feiras, né? A partir de ontem, começou ontem, então todas as terças-feiras, vamos ter na Congregação dos Arroios a videoconferência com o nosso missionário que está na Croácia, né, ministrando um curso preparatório para obreiros, um curso de aperfeiçoamento para obreiros, mas é um curso para toda a igreja. Estamos convidando a toda a igreja para participar conosco, né, para a edificação da igreja. Deus deu os obreiros, né, para o aperfeiçoamento dos santos. A igreja foi criada para o aperfeiçoamento dos santos, para que possamos cada dia mais chegarmos a um estado de santidade na presença do Senhor. Sede santos, porque o Senhor também é santo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, né? Fique conosco, fique com Jesus, aceite a Jesus enquanto é tempo. Jesus está voltando. E assim eu louvo a Deus pela sua vida, né? E estaremos orando pela sua vida. Deixe lá o seu like, o seu gosto, né? Para que possa nos ajudar cada dia mais a difundir a palavra do Senhor, né? Eu louvo a Deus. Quero deixar aqui um abraço para a minha prima Andréia Marçal. Que Deus continue fortalecendo essa mulher guerreira, dando ela força, graça, né, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer, olha, Deus é contigo, não desfaleça, né? Deus é contigo. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus, né? A paz do Senhor a todos.
Fique com Deus em nome de Jesus. Amém.